recentemente nós temos visto polêmicas com o padre Fábio de Mello. O primeiro olhar que nós temos que ter, né, como católicos, é um olhar misericordioso. Então, o primeiro ponto que todo católico deve fazer é rezar pelos padres. Então, a gente tem que rezar pelo padre Fábio de Mello, rezar para que Deus confirme ele na sua vocação e na sua missão. E não só ele, mas todos os padres católicos, tá? Então, nós temos que rezar todos eles. É uma batalha física, é uma batalha espiritual também. Então, cada vez que um sacerdote cai, cada vez que um sacerdote não consegue cumprir aquilo que ele foi ordenado, o inferno se alegra. A gente tem que entender, como católicos, fundamental que a gente reze pelo sacerdote. Tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, a crítica feita a um padre, a um sacerdote, ela tem que ser feita com o máximo de caridade possível, o máximo de zelo possível. Por quê? O sacerdote é aquele que ministra o sacramento do perdão. Então, se a gente vai fazer um comentário contra um sacerdote de uma forma irreverente, de uma forma irritada, de uma forma odiosa, não condiz com que nós possamos ir ao sacramento da confissão, ao sacramento pedindo perdão a Deus, sendo que a gente está acusando o sacerdote de uma forma pouco caridosa. Esse é um dos pontos principais que o católico deve ter em mente. O padre Fábio de Mello é um padre que ajudou muito na evangelização do Brasil, é um padre que teve muito destaque há muitos anos, é um padre que tem uma relevância muito forte dentro do cenário brasileiro, e ele precisa entender isso, que ele tem essa relevância. A crítica, ela sempre se faz no sentido de que, analisando a situação, a gente vê que os dois, de certa forma, estão errados, tanto o gerente quanto o padre, eles estão errados em certa medida. O gerente está errado pela forma como ele tratou e atendeu os clientes na loja. Eu já trabalhei em loja, então assim, não a forma como ele fez, não, nem olhar para o cliente direito, isso não se faz. Então assim, ele errou. É uma medida que pode ser consertada, né, com treinamento, com medidas administrativas, mas ele errou em certo ponto. É claro que o cliente ele vai se sentir indignado, ele vai se sentir maltratado, e uma loja, um gerente vai solucionar um problema e nem olha na sua cara. Então nesse ponto, o gerente Jair ele errou. Só que entra a questão da proporcionalidade. O padre Fábio, ele é um padre que tem por volta aí de mais de 20 milhões de seguidores. Então, ele fazer uma denúncia contra uma loja, dizendo loja tal, shopping tal, tal local, é muita ingenuidade achar que as pessoas não irão procurar quem é esse gerente, quem é essa pessoa. Obviamente que iria ter essa procura, iria ter essa investigação popular, digamos assim, para saber quem é esse gerente, quem é essa pessoa que tratou mal o padre Fábio de Mello. Seu roteiro, ele vai narrando sobre o acontecido, existem incoerências do que ele fala, ainda mais pelo que a gente tem de relato. Nós temos um vídeo e temos o relato de duas testemunhas, a Caixa e uma cliente que também estava no local, que afirmam que as coisas não aconteceram da forma que o padre relatou. Tem-se a crer que o padre de fato mentiu em algum ponto, que é muito ruim. O fato é que a proporção disso atingiu uma escala absurda, em que o gerente foi demitido, o rapaz está passando por certa dificuldade. A internet, ela é um local de tubarões. Quanto mais sangue tiver ali, mais eles vão querer. O padre Fábio de Mello, ele não mediu a proporção de seus atos. Fez alguns vídeos falando sobre, inclusive um outro, ele fala que todo mundo merece uma segunda chance, que lamenta o rapaz ter perdido o emprego. Se todo mundo merece uma segunda chance, pai, então acho que valeria um vídeo dele pedindo agora que as pessoas ajudem esse rapaz, pedindo que seguidores que tenham empresas que possam empregá-lo novamente. O rapaz errou em certo ponto, mas que ele também errou. É necessário que haja uma certa humildade em assumir que de fato errou, que de fato a proporção e a forma como foi feita foi equivocada. Quando você tem algum problema com alguma empresa, você liga no saque. Ou então, se você quer fazer um vídeo falando para os seus seguidores, por volta de mais de 20 milhões de seguidores, você não diz especificamente qual é a loja. Você sabe que as pessoas vão ir lá perseguir e vão ir lá saber quem é essa pessoa que tratou mal o padre Fábio de Mello. Ele tem uma relevância muito grande no Brasil. Então, assim, achar que nada iria acontecer também é uma ingenuidade muito grande. Foi relatar uma questão, só que isso tomou proporções imensas, né? Caberia isso ao padre, para ajudar realmente esse rapaz que perdeu seu emprego por conta da proporção gigantesca que a internet gerou, essa proporção imensa, e parte disso também é por conta do seu engajamento, por conta dos seus milhões de seguidores que foram lá cobrar o cara. E obviamente, após as pessoas saberem que de fato aconteceu, né, agora estão cobrando o padre Fábio de Mello. Então, só que de formas que também desproporcionais, assim como foi ao gerente, também está sendo com ele. Como eu disse, a internet é um lago de tubarões, ela irá atacar quem estiver ali mais fragilizado. A gente sempre viu na internet isso e não seria diferente agora. Então, acho que o padre falta um pedido, né, um vídeo mesmo, falando: olha, errei, gente. Tomou uma proporção que eu não imaginava que fosse tomar. O padre não merecia ser demitido, né? Mas, infelizmente, o silêncio ele acontece nesses casos. Então, a gente, quando vai criticar o padre também, a gente tem que criticar de uma forma se atendo aos fatos e realmente sem uma grande emoção a respeito disso, com raiva ou com violência, falando palavras realmente que querem
destruir tanto para um lado quanto para o outro. Então, como católico, a gente tem que ter uma visão mais neutra, mais simples e também um olhar muito piedoso sobre tudo isso, tá? Principalmente quando se trata de um sacerdote, porque a gente precisa orar por esse sacerdote. Infelizmente, o padre Fábio de Mello, ele vem à mídia sem por alguma polêmica, alguma questão. Não é uma questão normalmente que a gente vê, o padre defendeu a fé num programa de TV, o padre brigou com fulano de tal porque estava defendendo a fé católica. Infelizmente, isso não acontece, mas também não é o nosso olhar de querer massacrá-lo, de querer fazer críticas além do que são necessárias. A gente vê muitos canais aí fazendo, basicamente todo dia é um vídeo, o padre Fábio de Mello sumiu, o padre Fábio de Mello voltou, o padre Fábio de Mello age como se nada tivesse acontecido. Então, assim, não é um engajamento em cima de uma situação ruim que aconteceu com o padre, né? A gente não tem que ter essa postura, essa é uma postura realmente mundana, uma postura de quem quer caçar likes, quem quer caçar engajamento e, obviamente, ganhar dinheiro com isso, né? Então, cada notícia que o padre Fábio de Mello dá margem a essas pessoas, é claro que haverão cada vez mais esse tipo de engajamento e ele será cada vez mais atacado. Eu acho que ele poderia se preservar mais, já que ele também tem diversos problemas, né? Como disse antes, de depressão, então é necessário que ele tenha um certo cuidado, porque ele é uma figura midiática e ele será tanto criticado quanto amado, mas a crítica ela sempre será mais forte, sempre terão mais canais, terão mais pessoas querendo massacrá-lo, porque querendo ou não, um erro de um sacerdote é um erro grave para as pessoas, independente se essa pessoa é ateu, independente se essa pessoa é espírita, independente da religião. Um sacerdote errou, ele será massacrado e será apontado como, a igreja católica, entendeu? Então, o padre, ele pode se preservar muito mais do que ele vem fazendo, talvez tomar mais cuidado com a proporção que ele possa causar na vida de outras pessoas, porque ele já teve uma proporção muito grande, muito boa na vida de muita gente, mas infelizmente na vida desse rapaz houve um dano muito grande, né? Houve uma perda de emprego. Seria legal se ele fizesse um vídeo também ajudando agora esse rapaz a arrumar um novo emprego, né? Pedindo desculpas também à proporção que aconteceu, ele não imaginava isso. É mais esse ponto de vista que o católico tem que ter um certo equilíbrio na hora de criticar um padre ou um bispo ou outra pessoa no clero da igreja.